Bom, boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui mais uma aula da disciplina Origem da Vida e Evolução do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. São 3 horas e 6 minutos, já dei 5 minutos de tolerância. Essa aula e hoje é dia 14 de fevereiro. Quero avisar aos participantes que essa aula está sendo gravada e será integralmente postada no canal do YouTube Secoutinho Espaço Secoutinho, bem como na sala AVA da disciplina, de forma que quem estiver participando estará com imagem e som, estará automaticamente dando permissão para a publicação dessa aula. Tá ok? Bom, antes de começar, gostaria de saber se alguém tem algo a declarar, alguma informação, algum pedido de esclarecimento. Bom, lembrando então que as notas já foram lançadas, tá certo? Estão disponíveis. Já atendi alguns alunos que me pediram esclarecimento com relação à metodologia de correção, ao critério de correção. E quem também tiver interesse pode entrar em contato comigo através do e-mail, que será um prazer tentar deixar claro o senso de justiça nessa disciplina. Tá legal? É muito importante isso. Como de costume, eu vou iniciar a aula falando do fórum da semana passada e depois a continuação da evolução inicial dos animais. Bom, o fórum, eu gostei muito do fórum. Eu já li 4 postagens, ainda faltam acho mais umas 5. Eu achei que a mensagem principal estava lá estampada em todas elas. As 3 primeiras postagens estavam mais completas. Interessante é ver como elas se complementam. Eu até botei isso no meu comentário. O que um focou mais num aspecto e passou rápido por outro aspecto, na postagem seguinte já tinha um detalhamento maior dessa parte que foi rápido. E na terceira postagem já vi outros complementos, de forma que quem estiver acompanhando todas as postagens vai poder ter uma boa noção do que foi dado na aula passada. Basicamente, foi a origem dos animais, a partir de colônias de coanoflagelados. Eu expliquei, teve uma postagem que eu gostei, acho que foi a última, que teve uma introdução boa, porque mostrou tudo que era necessário e que foi inventado por eucariotas e que vai ser utilizado na origem dos animais. Então a gente viu programas genéticos de formação de células flageladas e células ameboides. Isso são programas de uso do gene, onde o gene é usado, cada gene é usado no seu momento, numa sequência, onde quando um dominó começa a cair, todos os dominós em sequência vão tombar, cada um no seu momento, cada um causando o preparo para a próxima etapa, causando o início da próxima etapa. E é sempre essa mudança de expressão gênica progressiva até chegar num resultado final, que é a célula, passando de um estado flagelado para um estado ameboide. Então, isso são programas de uso sequencial dos genes. Isso é um módulo, isso é como se fosse um módulo, que você pode usar esse módulo através de um regulador. Toda vez que esse regulador estiver ativo, todo esse módulo vai ser acionado. Então, a partir do controle desses genes reguladores, eu consigo acionar os módulos no momento, neste local, por essa célula, mas não nesse local, mas não neste momento, mas não por estas células. Então eu começo a organizar a diferenciação celular, cada célula executando uma programação genética. Então essa divisão de funções
Então, tudo iniciou nos eucariotas e foi sofisticado nos animais. Por exemplo, esses programas. Se estamos falando de programas com células ameboides e flageladas, isso em animal é a base para o surgimento de células epiteliais na superfície, células mesenquimais no interior, um processo de diferenciação celular. As exigências para o sucesso de um epitélio são diferentes das exigências necessárias para o sucesso de um mesênquima. As pressões seletivas serão diferentes. Enquanto células da periferia estão envolvidas em captar nutrientes, deslocamento, as do interior fazem digestão, estocam nutrientes, se preparam para a reprodução do indivíduo inteiro. Então, cada tipo celular vai ter sua pressão seletiva. E você começa a ter um conjunto de células onde cada um está executando uma função. Então, essa é a origem da diferenciação celular a partir do que já existia em eucariotas, protozoários, coanoflagelados. Poucos falaram no fórum sobre a semelhança entre um coanoflagelado, não apenas estruturalmente, mas também essa conversão flagelado-ameboide, como isso é semelhante aos coanócitos de esponja, que também têm morfologia semelhante e fazem conversão epitélio-mesênquima. Então, essa base de argumentação torna a origem dos animais plausível e fácil de ser concebida, porque a gente trata como lógica, como algo que é inevitável acontecer. Entendeu? É igual largar uma maçã e pensar que ela vai tocar o chão no momento certo, na hora certa. Isso eu posso calcular. Então, isso tudo é previsível, tá certo? Então, os animais, a origem deles é previsível, porque é apenas uma seleção do que já existia, combinando módulos, dando propriedades emergentes. Muito bem, eu falei também então da comunicação, necessário ter comunicação, isso já existia em eucariotas, isso foi sofisticado em animais, novas vias de sinalização, tá certo? Vimos também a necessidade do citoesqueleto, a necessidade dando morfologia à célula e por isso ao conjunto de células. Vimos também a necessidade de proteínas de adesão, permitindo um sistema de reconhecimento, um sistema de manutenção de epitélio na forma de epitélio, só é alcançada se tiver proteína de adesão específica nas laterais, fazendo a adesão entre as células para selar e manter um ambiente isolado no interior. Tá certo? Então, proteínas de adesão são fundamentais. Se uma célula desgruda do epitélio e vai para o mesênquima, ou sai do mesênquima e vai para o epitélio, é porque mudou a proteína de adesão. São outras proteínas e ela vai ter afinidade como chave e fechadura e vai se alocar no seu local de acordo com a proteína de adesão, seja um epitélio, seja um mesênquima. Se a gente está pensando que o todo é a colônia com vários tipos celulares, tipos especializados no interior, diferente de tipos especializados no exterior, com uma morfologia da célula específica do lado exterior, com uma morfologia de célula específica do lado interior, com metabolismo específico no interior, diferente do exterior também. Então, isso são programas genéticos, e isso são programas genéticos de células diferenciadas. Mas a gente sabe que um organismo precisa repor o que está sendo perdido. Então, o sistema de célula-tronco surgiu também com os animais, com a necessidade de repor as células que estavam morrendo. A célula morre, a unidade morre, mas o indivíduo continua, porque está havendo um controle
da quantidade de células no conjunto. Quanto de célula no epitélio, quanto de célula no mesênquima, para fazer uma função, para fazer outra função. Isso tudo tem que estar equilibrado. E o sistema de célula-tronco foi inventado para repor com células a parte que está faltando, a parte que está deficitária. E se o organismo está crescendo para poder se dividir, precisa haver esse controle de célula-tronco. Mesmo porque a célula-tronco ela guarda essa capacidade de fazer mitose, enquanto que as outras já estão tão diferenciadas, já tem seu programa tão específico para funcionar, para fazer gameta, ou para fazer epitélio, ou para fazer alguma outra coisa, está tão equilibrada e organizada para fazer aquilo, que é difícil a célula largar aquilo tudo, voltar a ficar redonda, se preocupar apenas com mitose, puxar, condensar cromossoma, inibir a transcrição por causa disso, separar a cromátide para depois voltar a exercer sua função. Então, todo esse gasto para se dividir ficou concentrado em células especializadas para isso, que são as células-tronco. Então, aí é a origem das células-tronco, tá, ok? Que é muito importante para os animais. E por último, ainda falando da aula passada, veja que o fórum deveria ser grande, qualquer texto deveria ser grande, porque é muito conteúdo. E a parte então que está faltando é como uma larva de esponja pode acionar programas de diferenciação celular, envolvendo proteínas de adesão, envolvendo citoesqueleto, envolvendo expressão de genes específicos e mexendo nesses módulos, recombinando o que já existe, eu consigo transformar uma larva de esponja num quitenóforo, num quinidário, numa própria esponja, tá certo? Ou num placozoa. Eu falei no fórum, deixei lá escrito, que uma larva de esponja, ela poderia direcionar a diferenciação celular de células digestórias só para o ventre da larva. Então, por onde a larva estiver deslizando, se rastejando, ela vai digerindo tudo que está embaixo. Então aqui eu tenho um epitélio de superfície, aqui eu tenho um epitélio digestivo. Então essa larva consegue ter um outro nicho, uma outra fonte de alimento, que é o biofilme, com micro-organismos sobre o substrato. Então quando o placozoa vai deslizando, ele vai se alimentando, coisa que a esponja não conseguia fazer, porque a esponja só se alimenta de micro-organismos que estão em suspensão na água e não os que estão aderidos. Então, assim não há competição. As esponjas se especializam em filtrar a coluna d'água e o placozoa se especializa em digerir o biofilme da superfície do fundo. Veja que é sempre a estrutura de uma larva e tomando dois caminhos diferentes. Ou você sai invaginando e criando canais internos, criando canais aquíferos, com um epitélio envolvido em captar nutrientes, tá certo? E é o tipo de uma esponja. Ou essa larva simplesmente direciona as células digestórias no ventre e, em vez de fazer a metamorfose de invaginações e criação de epitélios internos, ela vai apenas ter um epitélio ventral e um epitélio dorsal. Tá certo? Bom, se a gente está falando que uma larva de esponja tem seu epitélio invaginando para fazer canais aquíferos, para fazer a forma de uma esponja, se você tiver apenas uma invaginação em um saco, e as células digestórias secretarem enzimas digestivas dentro desse saco, surge o quinidário,
uma água-viva, uma hidra, tá certo? Uma anêmona, um coral, que é desse grupo dos quinidários. Então, a partir de pequenas mudanças no comportamento da larva, na organização da larva, eu posso gerar um placozoa, eu posso ter a invaginação com vários tubos de água para circulação de água, aí faz as esponjas, ou eu posso ter uma invaginação só, formar um saco digestório e todas as células digestórias no epitélio desse saco interno. E dessa forma eu tenho um outro, que é o quinidário. Falta então o quitenóforo. O quitenóforo seria, na verdade, um conjunto de protozoários, tá certo? Que surgiu lá como se fosse o primeiro animal, semelhante a uma massa de célula que está filtrando. Eu mostro uma imagem daqui a pouco. Nesse momento tinha despolarização, tinha esse início de sistema nervoso bem rudimentar, só que os quitenóforos, eles tomaram uma vida de ficar nadando na superfície d'água ou na coluna d'água. Eles não possuem músculo que contraem, eles apenas têm cíliozinhos que batem, e aí eles são uma gelatina que fica batendo cílio e fica navegando e capturando os organismos e vai digerindo dentro de um saco. Parece, pelos dados genéticos, pela forma exótica de fazer neurônio, a maneira bem divergente de fazer neurônio, pela essa sequência do DNA ser bem antiga comparado com outras sequências de DNA, acredita-se que o Ur-metazoa, aquele metazoário, aquele primeiro animal, teve uma linhagem evolutiva com poríferas, quinidários e placozoas, por um lado, e o quitenóforo foi um dos primeiros a tomar sua própria linhagem, sendo irmão, então, de todos os animais. Está na base da árvore filogenética da origem dos animais. Foi o primeiro grupo que tomou sua própria evolução e teve sucesso até hoje com essa estratégia de bater cílios e captar organismos de dentro de um corpo. Tá legal? Então, com isso eu repasso, como de costume, a aula anterior de uma maneira bem rápida, para que os que estão dominando o assunto possam ir se lembrando e se preparar para a aula de hoje, e para os demais que podem localizar lacunas no conhecimento, que não entendeu alguma parte que eu falei agora, e que identificou isso e vai ficar estimulado a procurar resposta, um melhor entendimento, seja através das aulas gravadas ou através do fórum, tá certo? Então, essa primeira introdução, falando da aula passada, é muito bom para isso, para lembrar e para ver o que está faltando. Ok? Antes de começar a falar sobre a aula de hoje, eu gostaria de saber se alguém tem alguma questão ou alguma pergunta. Não, então tá tranquilo. Antes de começar, então, eu vou dar um informe. Pelo que está na programação publicada na sala AVA da disciplina, a prova vai ser, então, na próxima semana, correto? Então, estejam aqui preparados para receber as instruções. Eu vou botar aqui, então. Tá?
ccoutinho@isto.ufrj.br. Diga, qual é a pergunta? Professor, eu gostei muito da sua, da sua primeira prova, que foi complexa, mas assim, eu não soube fazer, eu não soube fazer. Porque tinha que fazer um mapa mental do qual não sou bom, que eu sou melhor mesmo com questão discursiva objetiva, aí acabei me dando mal na prova. Não, que eu só ia perguntar para o senhor se o senhor vai passar a pergunta discursiva e objetiva, ou se o senhor vai passar novamente o mesmo formato de prova da primeira. Muito provavelmente o mesmo formato de prova, porque o mapa me permite ver se você está conectando o conhecimento, se você vê o que que é causa e o que que é consequência, e até que ponto um fenômeno está envolvido com a causa do outro fenômeno. Então, se você consegue linkar os conceitos, significa que você domina esses conceitos. Se você joga as informações de maneira desconectadas ou com má conexão, é como se você estivesse comparando o carro com um pássaro, o que fica meio complicado, porque a relação é muito longínqua. Então, quando começa a não fazer sentido, é porque o aluno não está dominando os conceitos que estão sendo abordados em aula. Tá? Então, procure um melhor entendimento, fechar o olho, entender, ver como as coisas se conectam, e assim você vai conseguir tirar uma nota melhor, recuperar a tua nota baixa. Tá legal? Sim, não as 10 primeiras postagens, mas as 10 primeiras até o dia 13, porque postagem do mesmo dia eu não comento, porque aí eu já comecei a comentar, aí a pessoa vai só repetir o que eu acabei de falar ali, entendeu? Então eu comento até 10 postagens até a véspera. Eu não sei o que, que é ó. Eu confesso que com o mapa consegui praticar melhor os conteúdos da disciplina e também consegui avaliar quais conceitos aprendi melhor e quais ainda tinha dúvida. Perfeito. Se você conecta bem, é que você está dominando o assunto, sabe que é causa e que é consequência. Tá? Então, ok. Então, mais uma vez, lembrando que a prova vai ser na semana que vem. Então, para a gente pra gente poder avançar, né, e não ficar sempre na mesma coisa, eu vou então compartilhar minha tela. Eu não tenho condições de analisar publicamente ou deixar um registro de tudo que está faltando, tudo que está bom. O que eu poderia fazer era deixar uma referência do que é a nota 10, para que todos possam comparar. Mas para isso eu teria que ter a permissão do aluno que tirou nota 10. Mas eu teria que ter a permissão do aluno. Eu não posso mostrar a prova de um outro autor, entendeu? Se me der autorização, eu divulgo sem problema nenhum. Tá. Então tá. Então a gente vai discutindo isso ao longo da semana, tá? Meu e-mail tá aí, a gente pode discutir isso. Eu vou então é, compartilhar a imagem da minha tela.
Bom, então quem quiser pode dar uma olhada aqui nessa referência, a afinidade do Placozoa e a evolução dos metazoas do Proterozoico. Então aqui são cenários onde os coanoflagelados, né, que está nesse ramo aqui dos protozoários, que foi a base para o surgimento dos primeiros animais. Tá, ok? E esse primeiro animal poderia ser uma massa de célula, assim como Nissen falou. Deixa eu ver aqui o artigo do Nissen. Ah, tá aqui, ó. Assim como o Nissen falou, uma colônia de coanoflagelados, onde tem formas flageladas no exterior, que futuramente serão epitélio, e células mesenquimais no interior. E essa foi a organização mais simples. Isso é quase como se fosse uma larva de esponja, tá certo? Então, a partir desse momento, você pode ter vários caminhos evolutivos, como mostrado nessa figura. Você pode, a partir dessa larva inicial, ou desse ur-metazoa que tinha essa forma de uma larva, ele pode sofrer uma modificação e se transformar num placozoa. Basta ter tipos celulares de digestão, de digerir comida, secretar enzima digestiva no ventre. Você pode ter invaginação do epitélio e com isso criar um saco digestório e com isso formar os eumetazoas, ou seja, os metazoários verdadeiros, que são a partir de quinidários e os bilaterais. Então, tá vendo? Aqui tá bem claro que a gente considera a eumetazoa como metazoário verdadeiro a partir de quinidário, a partir de, ou seja, de água-viva, coral, anêmona. Então, por quê? Porque tem um saco com células especializadas na digestão, formando um epitélio. E as esponjas seriam, na verdade, invaginações progressivas e muitas formando canais aquíferos. Deixa eu ver se tem uma esponja aqui que mostra o interior dela. Não, eu não tenho aqui. Bom, mas eu já... assim... Ah, tá aqui, claro. Então, por aqui dá para ver a quantidade de invaginações que o epitélio sofreu, formando essas cavidades. Tudo que está em branco aqui são cavidades, são canais aquíferos por onde a água passa. Na parede tem células flageladas, como se fossem coanoflagelados, mas na verdade são coanócitos de esponja. Esses coanócitos ficam na periferia. Isso aumenta muito a superfície de contato. Isso deixa esses organismos especialistas na filtração. Então você tem, a partir do ur-metazoa, que parecia uma larva, você pode ter aqui dando origem a placozoa, dando origem a quinidário, dando origem a esponjas, dependendo se faz só um saco digestório ou se faz uma rede de canais com muitas invaginações, como pode ser visto aqui, um canal aquífero rodeado com células flageladas captando nutrientes. Então, isso aqui parece uma esponja, uma organização de esponja. Então, dessa maneira, fica assim fácil imaginar que a partir de um ur-metazoa, do metazoário ancestral,
você dá origem a todas as linhagens basais, como o quitenófero, quinidário, placozoa e porífera. Legal? Então eu estou trazendo 5 minutos aí de imagem do que foi da aula passada, ok? Só para deixar mais evidente. Nesse mesmo artigo do Nissen, que é uma revisão, está mostrando aqui os eumetazoas e que tem todas aquelas características a partir de água-viva, coral, tudo mais, com epitélio, com neurônio, com saco digestório e tudo mais. Bom, agora eu gostaria de falar mais especificamente da organização do corpo, a organização do eixo primário, do eixo principal, primário, que é o oral-aboral. Então, nessa anêmona aqui, ou nessa hidra, que é de água doce, você tem uma região oral e uma região aboral. A região oral é onde estão os tentáculos e é onde está o orifício para dar entrada ao saco digestório. Aqui o alimento é digerido e depois é expelido por esse próprio orifício. O que tem de novidade aqui? O que tem de novidade é que o epitélio está muito mais bem formado, tem membrana basal nesse epitélio. Por causa disso tem neurônio, então a gente vê claramente a rede neuronal, surgiu neurônio a partir de epitélios, ok? E no mesênquima, no interior, entre os epitélios, a gente vê células musculares. Sim, a gente já começa a ver músculo, tá certo? Então esse organismo é feito de um epitélio digestório, fazendo um saco no interior, rodeado de músculo e, pelo exterior, o epitélio. Então, essa maneira básica de organizar o corpo, isso vai ser visto agora ao longo de toda a evolução dos animais. Sempre agora vai ter um eixo primário. Aqui é oral e aboral, mas se fosse um inseto, seria a cabeça e o abdômen. Se fosse o ser humano, um vertebrado, seria a cabeça e cauda e bacia. Isso é o eixo primário. E, assim como todos têm eixo primário, hidra, água-viva, a gente, invertebrado, todo mundo tem um eixo oral, aboral, anterior, posterior, tem também o corpo organizado em camadas. Então, já aí em hidra, você vê uma camada do lado de fora de células, que a gente vai chamar de ectoderma. Uma camada de células que vai fazer o tubo digestivo. Então, é a parede do saco digestivo. Então, isso vai ser futuramente, ou deveria ser o endoderma. E esse músculo, ainda que tem entre o ectoderma e endoderma, ainda não pode ser considerado o mesoderma, mas é o primórdio. Com certeza tem ali o início de um mesoderma. Tem ali o que vai ser no futuro, nos próximos animais mais complexos, músculo, osso, sistema circulatório, que vai ser o mesoderma. Então toda a base de folhetos embrionários já pode ser visto aqui, nos eumetazoas. Então hoje nós veremos a organização desse eixo primário e a organização desses folhetos embrionários, como ectoderma, mesoderma e endoderma. Quinidário ainda não tem mesoderma, então ele é dito diploblasto.
Então ele é um diploblasto. Ele só tem ectoderma e endoderma. Isso como classicamente a gente conhece. A gente vai ver que há questionamentos. Bom, então essa vai ser a temática da aula de hoje. O eixo primário, oral, aboral ou anterior, posterior, e a organização em camadas, com folhetos embrionários. Ectoderma no exterior, mesoderma no meio e o tubo digestivo revestido com endoderma. Tá? Alguma pergunta sobre isso que iremos falar daqui em diante? Bom, então, se está todo mundo curioso, querendo saber, vamos aqui primeiro definir que tem uma via, que existe uma diferença entre a região oral e a região aboral. Aqui tem tentáculos e orifício, aqui tem base. Ora, a diferenciação celular agora vai ter que ser organizada em função desse eixo primário. O programa genético que vai ser acionado agora na região oral vai dar origem a tipos celulares diferentes da região aboral, que vai acionar outros programas genéticos e que vai dar origem a outros tipos celulares. Logo, aqui a gente já vê que a célula é apenas uma unidade nesse conjunto, e que o indivíduo mesmo é o conjunto, com toda essa organização oral-aboral do eixo primário. Existe, para dar essa diferença, para que o programa genético seja diferente na região oral e diferente na região aboral, existe, por isso, uma sinalização específica. Células secretam proteínas que grudam nos receptores das suas vizinhas, acionando uma transdução de sinal até o núcleo e acionamento de programas genéticos específicos dessa região. Então a gente está vendo que para a região oral ficar diferente da região aboral, precisa de uma sinalização específica. E essa via de sinalização é a via WNT, WNT. Então, toda vez que você expressa o WNT, uma cabeça vai ser formada. Na direita, temos a foto de várias hidras, justamente contendo 2 cabeças, 3 cabeças, cabeça no lado errado, cabeça no lado certo. Isso tudo é fruto de experimentos induzindo a via WNT. Eu sou capaz de acionar o módulo de fazer cabeça de hidra através do sinal WNT, da proteína grudando no receptor e causando o acionamento de um novo padrão de expressão gênica. Essa via WNT está presente inclusive em esponjas e direciona o fluxo de água, sempre entrando por poros e saindo por uma chaminé que chama ósculo. Se eu bagunço a via WNT, eu perco a polarização da circulação de água. Também as larvas de esponja possuem a via WNT sendo acionado num canto só da larva e não no outro canto. Num canto só do ovo, em processo de clivagem e desenvolvimento, mas não no outro canto. Então vejam que o que está presente, o sinal que organiza o eixo primário de larvas de esponja, controla também o eixo primário do adulto esponja e controla o eixo primário dos seus descendentes, que são os quinidários.
Então, a via Wnt foi inventada para dar diferença. Esse lado vai ser diferente desse outro lado. E isso vem sendo conservado ao longo da evolução dos animais. Quem perdeu a noção de que um lado é diferente do outro, de que existe um lado da larva e um outro lado da larva, um programa genético de um lado e outro programa do outro lado, um tipo celular aparecendo de um lado e um outro tipo celular aparecendo do outro lado. Assim, a larva nada sempre é virada para um do mesmo jeito, assim a larva sempre se fixa ao substrato sempre do mesmo jeito, porque o tipo celular que fabrica cimento para a primeira adesão está em um lado da larva e não do outro lado. Então a larva sempre gruda no substrato do mesmo jeito e faz metamorfose a partir daí. Então essa mesma via que organiza o eixo primário da larva, organiza também o eixo primário do adulto esponja e do adulto água-viva quinidário. Essas vias, usando o INT e a mesma TGF, ela está mostrada aqui nessa árvore, onde o ancestral comum, Last Common Ancestral, LCA aqui, esse ancestral, ele usa essa via e isso é vantajoso. Isso se perpetua ou é conservado ao longo da evolução dos eumetazoas. Então, o que foi inventado por Parazoa, que são esponjas, foi conservado nos eumetazoas, que é a linhagem que evoluiu a partir do ancestral comum com quinidárias e os outros animais. Então vejam que se eu mudar a posição e a leitura dessa sinalização, eu posso ter dois caminhos. Ou esse local que invaginou pode ser a boca, ou esse local que invaginou pode ser o ânus. Vejam que essa região que está invaginando está formando então o endoderma, está formando estruturas internas. Isso em quinidário vai ser a boca aqui, justamente onde vai ter tentáculo também, a entrada do saco digestório. Então isso é dito como blastóporo, como o local por onde as células estão entrando para colonizar o interior. Se esse sítio de blastóporo, que a gente vai começar a chamar isso de sítio de gastrulação, se ele for o ânus, então esse organismo vai ter uma outra abertura secundária, esse tubo que invaginou vai se abrir em outro local, assim a comida vai entrar pela boca e vai sair pelo ânus. Eu não tenho mais um único orifício, mas eu tenho agora o organismo na forma de um tubo. Um tubo onde eu tenho a superfície feita de ectoderma, eu tenho o tubo interno digestório feito de endoderma, e entre o endoderma e o ectoderma o surgimento de músculo, que é o mesoderma. Então vejam que o blastóporo pode indicar também o ânus nesta linhagem evolutiva aqui. Mas o blastóporo pode ser a boca também, como a gente viu aqui na água-viva, no quinidário, mas também nos insetos. Artrópodos, moluscos, anelídeos, tudo vai ter blastóporo, fazendo o saco digestório, mas esse local onde começou a invaginar e começou a ter células para o interior, que a gente chama de blastóporo, nesse grupo de molusco, artrópodos, anelídeos e outros mais, isso vai ser a região da boca. Então a boca surgiu primeiro e só depois, do outro lado, é que abre um orifício secundário que vai ser o ânus.
Então vejam que a partir desse modelo básico, que é uma larva cujo epitélio invaginou, eu posso ter dois caminhos evolutivos. Esse local de invaginação, que a gente chama de blastóporo, pode ser a boca, no caso de moluscos, artrópodos e anelídeos, que a gente chama de protostomados, ou esse blastóporo pode ser a boca, pode ser o ânus, desculpa, e a boca aparecer mais tarde, num orifício secundário. Então vejam que a partir de uma larva de esponja, eu posso ter dois caminhos. Eu posso ter um caminho dos protostomas ou um caminho dos deuterostomados. Então vejam aqui nessa figura aqui, deixa eu ver se aqui está melhor. Então está aqui, olha, quinidário, você tendo aqui os primeiros bilaterais. Então a partir do momento que você tem um orifício secundário, né, você tem um blastóporo, fez o primeiro orifício, depois esse tubo vai encostar na parede do outro lado. Isso é um orifício secundário. Então, a partir do momento que tem uma entrada e uma saída, todo mundo virou um tubo. Todo mundo virou um cilindro. Todo mundo virou bilateral. Basicamente é isso. Então, você tem aqui o surgimento dos bilaterais. Esses bilaterais, se o blastóporo for a boca, então é protostomados. Se o blastóporo for o ânus, então é deuterostomados. Então está aqui, ó, protostomados com artrópodos, moluscos, anelídeos, plateumintos e vários outros. E os deuterostomados, a partir de bilatéria aqui, ó, deuterostomados, que são equinodermas, protocordados e cordados. A gente é cordado, tá legal? A gente é vertebrado. Então surgiu o primeiro bilateral, pode seguir por um lado, uma linhagem evolutiva deu origem aos protostomados e outra linhagem evolutiva deu origem aos deuterostomados. E o que é isso? Basicamente, está resumido nessa figura. Se o blastóporo for a boca, protostomados. Se o blastóporo for o ânus, deuterostomados. Então você tem essas duas linhagens a partir dos bilaterais. Então surgiu o bilateral, dois caminhos evolutivos diferentes. Tá? Essa imagem aqui que eu mostrei é bem interessante, porque esse é o... Como é que é o nome dele? Tá aqui, vou pegar a cola. Sacoritus, é ele. O Sacoritus é um intermediário deuterostomado. Ele é um intermediário entre protostomados e deuterostomados. Ele tem uma mistura dos dois. Então ele surgiu nessa origem dos bilaterais. Isso é um fóssil, tá? E a partir da análise detalhada desse fóssil, concluiu-se que ele está aqui, tem características de deuterostomados, mas não tem um saco só, não tem um orifício secundário. Mas tem as outras estruturas que isso aqui vai ser o ânus. Bom, então isso é só para dizer que existe um intermediário aqui. O animal é da classe Sicoritus, conhecido como Deuterostomos. Segundo os cientistas, ele é um exemplar primitivo que viveu há 450 milhões de anos, bem na origem dos bilaterais, quando começou a surgir. Uma das curiosidades é que os cientistas não encontraram indícios de que o Saccharin tinha anos, o que sugere que o consumo da comida e a excreção eram feitos
pelo mesmo orifício. Tá certo? Então parece um quinidário, mas com características de bilaterais já. Então é isso, através do estudo fóssil você consegue ainda detalhar mais esse processo evolutivo, junto com os genes, junto com o processo embrionário, junto com uma série de informações de vários lados, você traça uma história de como foi a evolução dos bilaterais. Ok? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Bilateral? Bilateral são organismos que são bilaterais, ou seja, o meu lado direito é igual ou relativamente simétrico, né, ao lado esquerdo. Então, os animais cujo lado direito é simétrico ao lado esquerdo são os bilaterais. Então, por exemplo, uma minhoca. A minhoca é bilateral. Um plateuminto acelomado, quer dizer, o organismo mais simples, um verme, ele é cilíndrico. Parece um macarrão. Esse macarrão é do lado direito igual ao lado esquerdo. É inseto, lado direito igual ao esquerdo. Caranguejo, siri, lagosta, camarão. Todos os animais mais sofisticados são bilaterais. Então você tem os metazoários basais e você tem os bilaterais. Tá certo? São organismos já triploblastos, já com ectoderma, mesoderma e endoderma, você vê claramente os folhetos muito bem organizados, com os seus programas genéticos específicos, típicos de endoderma no tubo interno, típicos de mesoderma, revestindo o endoderma, e programas genéticos, tipos de ectoderma na periferia. Então, os bilaterais foram os primeiros a serem triploblastos, a organizar o corpo tanto com folhetos, mas também sofisticando esse eixo primário antero-posterior. Tá? O blastóporo se refere à invaginação inicial? Sim, sim. Já que você tem um grupo de células, o epitélio de fora precisa invaginar. Esse sítio de invaginação é o blastóporo. Foi ali que começou a gastrulação. Esse sítio de gastrulação. Isso no futuro vai ser o nó primitivo do desenvolvimento embrionário humano. A origem evolutiva é o blastóporo lá da água-viva, da esponja, que começou esse processo de organizar o corpo, os tipos celulares em folhetos embrionários. Tá certo? Então, hoje, a minha preocupação é falar sobre a origem dos folhetos embrionários. Para isso, eu tenho que falar dos bilaterais, dos protostomados, deuterostomados. E preciso falar da organização do eixo primário. Então, hoje é eixo primário e folhetos embrionários. Tá? Por isso, eu estou dando esse contexto todo. Alguma outra pergunta? Não, acho que está legal, né? Acho que a gente pode prosseguir, né? Porque o melhor ainda está por vir. Bom, já que a gente está falando de origem do blastóporo, que é a origem do sítio de gastrulação, que é a origem do endoderma e do mesoderma, ou seja, quando o epitélio do exterior se dobra e você vai ter a formação de um tubo interno, de epitélios internos, né? E ao mesmo tempo vai ter o mesoderma surgindo. Bom, então nesse artigo aqui tem um pouco da regulação da polaridade das células e da adesão para falar sobre a origem desses folhetos internos. Tá? A gente sabe que quinidário é diploblasto, ou seja, tem ectoderma e endoderma. Esponja é diploblasto, tem ectoderma primitivo e endoderma primitivo e um mesênquima primitivo, nem folheto tem direito.
E agora, para a gente entender bilateral, a origem dos bilaterais, a gente vai precisar entender que eles são triploblastos. E a gente vai ter que entender que surgiu o mesoderma. Então, aqui nesse artigo, discute muito a origem do mesoderma. Então, para a gente entender a origem do mesoderma e, por isto, a origem dos bilaterais, porque os bilaterais é que desenvolveram o mesoderma, eles são triploblastos, né? Eles têm esse diferencial. A gente vê aqui nessa imagem desse artigo que a via Wnt ela vinha sendo usada por quinidários e ela é usada por bilaterais. Logo, se a mesma via é utilizada por duas linhagens evolutivas distintas, bilatéria e quinidário, isso significa que o ancestral comum, ou urbilatéria, o primeiro bilateral ou o último bilateral que deixou os descendentes, né? Esse urbilatéria, ele também tinha o seu eixo definido com int, porque um grupo tem, o outro grupo tem, então eles têm, isso dificilmente foi inventado duas vezes de maneira independente. É pouco provável que o int tenha sido inventado por quinidários e de maneira independente tenha sido inventado por bilaterais. É plausível, mais plausível pensar que o ancestral de bilateral e quinidário usava o int para organizar o eixo primário. Então está aqui o ovo, o int sequestrado num canto do ovo. O citoesqueleto faz isso muito bem, tá certo? Essa via aciona uma série de genes necessários para a formação do mesoderma. Vejam que essa mesma via de Wnt acionando Brachyury, que aciona Snail e que promove agora todo o dobramento do epitélio e formação de estruturas internas. Isso tudo está presente não apenas em quinidários, esses mesmos sequências de sinal, regulador de transcrição, outro regulador, isso também é comum em bilatéria. Então, o ancestral comum de quinidário e bilatéria devia ter sinalização com int, usava Brachyury, usava Snail para promover estruturas internas, o aparecimento de estruturas internas a partir do blastóporo. Então, este aqui é o blastóporo. Bem nesse asteriscos é a região do blastóporo. Aqui define o eixo primário. Eu sei que uma região vai ser um canto e a outra região vai ser o outro canto. Esse é o eixo primário. E eu vou ter que organizar esses folhetos embrionários no eixo primário também. Não apenas interno, externo, mas também de um lado e do outro lado. Ou na frente, atrás, anterior, posterior. Então reparem só no blastóporo de bilaterais. Eu tenho aqui uma região de invaginação, vou formar um tubo digestório interno, mas vejam que eu tenho conversão epitélio mesênquima, algumas células brotando do epitélio e dando origem ao mesoderma, que formam uma camada de músculos internos. Então a gente vê que a partir do blastóporo é que é formado o tubo digestivo e é formado o mesoderma. Tá certo? Isso em bilaterais. E em quinidários? Em quinidários, olha que interessante, ainda não há essa divisão de programas genéticos típicos de endoderma e programas genéticos típicos de mesoderma. Repare que isto aqui é um endomesoderma. Eu tenho aqui programas genéticos sendo acionados que são típicos de endoderma, mas eu também vejo programas genéticos nessas mesmas células típicos de mesoderma. É como se ainda não houvesse a separação entre endoderma e mesoderma.
você ainda tem células executando funções usando essas mesmas engrenagens, que é típica de mesoderma e típica de endoderma. Então vejam que o quinidário ainda não tem essa organização típica de ectoderma, endoderma e mesoderma. Ele tem uma organização com ectoderma na periferia e o endomesoderma fazendo o saco digestório. Tá ok? Então, se quinidário é dessa maneira, significa que o ancestral comum também tinha essa maneira primitiva, sem organizar endoderma separado de mesoderma. Pois foi no grupo dos bilaterais que alguns genes são expressos especificamente em mesoderma e por isso dá origem ao folheto embrionário mesoderma, e outros genes são expressos exclusivamente no epitélio e por isso dá origem a endoderma. Então isso foi uma inovação dos bilaterais, porque os ancestrais de bilaterais deviam ser de forma tão simples quanto os quinidários, que ainda não tiveram programas genéticos separados para endoderma e para mesoderma. Tá ok? Isso só foi possível porque está sendo destrinchado ou esmiuçado a sequência de genes que são usados para dar as estruturas, para gerar as estruturas no local certo e no momento certo. Então, se eu vou analisando que primeiro tem essa sinalização, depois tem esse regulador de transcrição, depois esse outro, mas aí esse outro é só do mesoderma, e um outro regulador vai ser só do endoderma, olhando a sequência do uso dos genes, eu posso dizer se isso é um endoderma, se isso é um mesoderma e como é que estavam os nossos ancestrais quando ainda não tinham separado esses programas de diferenciação celular. Tá ok? Eu estou sendo claro? Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu esclareça alguma coisa? Entenderam que quinidário tem algo muito simples como um endomesoderma? É mais sofisticado que porífera, porém não tanto quanto um bilateral. Ele tem um saco digestório, mas ainda tem genes de mesoderma sendo expressos nessa região. Tá certo? Professor, Oi. eu só não entendi uma coisa específica. As células, elas que vão formar o mesoderma, elas migram de onde? Do endoderma ou do ectoderma? Do blastóporo. E o bastópora é de quê? É formado de quê? O blastóporo É. é uma região da superfície que começou a expressar novos genes, outros genes, e por isso está causando o dobramento do epitélio. E esse epitélio que está dobrando, ele vai, se a célula continuar como epitélio, ela fará parte do endoderma. Mas se nessa hora de invaginação algumas células se descolarem e largarem o epitélio e começar a se transformar em mesenquimal e ocupar essa região do interior, entre ectoderma e endoderma, aí eu chamo essa célula de mesoderma. Então, essas células vermelhinhas que estão brotando do epitélio são células do blastóporo, que estão fazendo conversão ao epitélio mesênquima e que estão indo colonizar em volta dos epitélios. Repare que os genes usados por essas células são os genes vermelhos, como o SNAIL, por exemplo. Só que SNAIL também é expresso no epitélio de quinidário. Então veja que quinidário tem um endomesoderma e os bilaterais têm um endoderma expressando um gene
e tem o mesoderma expressando outro gene e por isso brotando do epitélio. Então o blastóporo vai dar origem ao endoderma, bem como células que desprendem do epitélio e vão formar o mesoderma, cada uma usando um programa genético específico. O mesoderma usa genes para mesoderma e endoderma usa genes para endoderma. O ancestral ainda não era assim. As células que invaginam vão expressar genes de endoderma, vão expressar genes de mesoderma, e por isso eu não posso dizer que isso é endoderma nem mesoderma. Eu chamo isso de endomesoderma, um tecido que ainda está no processo de definição. Isso vai ser só endoderma, isso aqui vai ser só mesoderma. Isso comparando com os bilaterais, né? Porque os quinidários funcionam muito bem dessa maneira. Isso, para eles, está funcionando até hoje dessa maneira. Mas se o animal vai se tornar mais complexo, se ele quer se tornar mais eficiente, ocupar outros nichos, ter capacidade de navegar mais, caçar melhor, tudo, então ele vai precisar ter músculos específicos, tubo digestivo específico, tudo muito mais organizado e estruturado do que um endomesoderma de quinidário. Tá? Ficou claro? Sim. Tá, agora olha só, já nesse outro artigo aqui, ele dá uma sofisticada ainda mais. Você vê que é mais recente, é de 2017. Então ele fala que, olha, tudo bem, um endomesoderma, mas não é bem assim. Por quê? Porque eles foram esmiuçar a expressão gênica em cada parte do tubo interno. Então nessa hidra ou anêmona, eu tenho um saco digestório, como de costume, uma única abertura. Isso é um diploblasto. Isto aqui não é um bilateral ainda. Não tem mesoderma ainda. Tá certo? Mas nesse artigo ele fala o seguinte, e está resumido na figura A. A coluna do meio é um bilateral. E eu sei isso porque eu tenho aqui uma região de epitélio interno que está fazendo o endoderma. Então você tem a boca e o ânus. Muito bem. Eu tenho o mesoderma que está recheando entre o ectoderma azul e o amarelo endoderma. Então isso aqui é um bilateral, é a organização de um bilateral. Certo? Bom, pela figura da esquerda é o tradicional. O mesendoderma, quer dizer, endoderma misturado com mesoderma, ainda esses programas genéticos de diferenciação celular ainda não estão definidos, esse programa só para essa célula, esse programa só para outra célula, então se chama isso tudo de endomesoderma. Só que tem uma regiãozinha azul aqui, ó, que é na parte inicial da boca, tá? Só que nessa parte foram ver a expressão gênica e é só de endoderma. Só marcadores de endoderma são expressos aqui. Então, ele acha, segundo esse artigo, isso aqui é um endoderma faringeal, que é um endoderma típico da região anterior, geralmente, e isso aqui já é um endoderma definitivo, certo? Então, vejam que para você falar sobre evolução dos folhetos embrionários, eu tenho que verificar onde cada gene está sendo expresso. E assim eu digo, esses são genes de endoderma, aqui são genes de ectoderma, então essa parte é correspondente ao endoderma de bilaterais, e foi a partir dele que surgiu
o tubo digestivo dos bilaterais. Tá? Então isso é só Isso é só a parte dos folhetos embrionários que eu queria trazer para vocês, de que hoje em dia não se fala mais diploblasto e triploblasto, mas sim de um endomesoderma inquinidário e ectoderma. Mas o principal mesmo, a outra parte da aula que eu gostaria de mostrar para vocês é a parte do eixo primário. Então eu vou aqui parar minha apresentação e vou mostrar uma outra apresentação que é sobre o eixo primário. Bom, o que eu estou mostrando nesta figura? Nesta figura eu estou mostrando um corpo de uma anêmona, de um quinidário. Tá? Eu estou mostrando que ele tem uma região oral e uma região aboral. A gente já sabe que a larva já é polarizada. O que é anterior, oral, o que vai ser aboral, depois da metamorfose, e a sinalização INT, a gente já viu que está diretamente ligado a isso. E está sendo mostrado isso na larva. Entretanto, tem algo muito interessante aqui. Eu tenho aqui genes que são expressos apenas na região anterior. E eles estão representados aqui, ó, com a cor laranja. E eu tenho um outro conjuntinho de genes que estão representados com a cor azul, que ele é expresso aqui, ó, na extremidade oposta. Então você tem aqui dois genes que, quando expressos, vão acionar programas genéticos típicos ou da região oral, esses genes em laranja, ou da região aboral, esses genes em azul. Esses genes são reguladores de transcrição. Eles são expressos, a proteína é uma reguladora que vai ao núcleo e vai iniciar o programa genético típico da região, oral ou aboral. Então, se for o gene laranja, estrutura oral que vai aparecer com tentáculos, bocas, endoderma faringeal e tudo mais. Se for aboral, vai expressar esses outros genes azuis e ele vai ser base. Ok? Tudo bem. Então, o mais interessante é deixar claro aqui que esses mesmos genes estão até hoje organizando também o eixo primário de todos os animais. Todos os animais organizam a diferenciação celular ao longo do eixo primário usando esses genes, os laranjas e os azuis. Eles foram inventados nessa época da origem dos animais, desses metazoários basais. Isso foi inventado lá para dizer, olha, esse é o lado da frente da larva, esse é o lado posterior da larva. E esse mesmo mecanismo vem sendo usado até hoje para organizar o nosso corpo. Repare que quem controla esses genes é o processo de blastóporo. É no blastóporo, naquela invaginação, é durante a formação dos folhetos embrionários que esses genes são acionados. Então é no momento de dobrar o epitélio, formar um tubo digestivo, fazer uma abertura secundária, ali vai ser a boca e o blastóporo vai ser o ânus. Pronto, esse é o eixo primário. Aonde vai ser a boca, vão ter os genes laranjas, aonde vai ser o ânus, vão ter os genes azuis. Então eu sempre vou organizar o corpo dos bilaterais
usando esse mecanismo inventado pelos metazoários basais. Sempre esse sítio de invaginação é que vai começar a organizar os eixos e vai acionar a expressão desses genes laranjas e azuis. Tá ok? Alguma dúvida? Não, parece que não tem dúvida. A grande pergunta é, que genes são esses? Eu não posso chamar gene laranja nem gene azul, tá certo? Esses são genes da família Homeobox. Homeo, porque causa mutações homeóticas. Por exemplo, uma cabeça extra, um tentáculo aparecendo no lugar errado. Isso é uma mutação homeótica. Uma mutação onde uma estrutura apareceu no lugar errado, ou diferente do esperado. Então, esses genes organizam o eixo primário, então são eles que ditam, programa genético de fazer tentáculo, você vai acontecer aqui, vamos acionar esse programa aqui, vamos usar de forma sequencial os genes aqui, e vamos usar esse gene Homeobox laranja para acionar esse programa de região oral. Então, esses genes são controlados pela via Wnt. É a via Wnt, WNT, no blastóporo, que vai acionar gene laranja ou vai acionar gene azul. Tá ok? E é mais ou menos da seguinte maneira. Se eu tenho uma esfera, se o epitélio começou a invaginar, essa primeira região que invaginou vai parar na boca. Então, no primeiro momento, as primeiras células que estão entrando vão expressar os genes anteriores. E por isso, quando chegou lá na boca, vai ter estruturas anteriores. Isso em deuterostomatos. Se na hora que entrar, vai formar a região anterior, que vai colar lá do outro lado, e as células continuam a entrar, essas últimas que estão entrando vão ficar na base. Então vão acionar os genes Homeobox azuis. E toda a diferenciação celular vai ser típica agora e diferente nessa região que demorou mais para se formar. Então, o que foi inventado por quinidários começou a entrar, por último entrar, aciona o primeiro gene, aciona o último gene, eu vou organizando o eixo primário. É assim que aconteceu a evolução do eixo primário, a partir do blastóporo, a partir do que vai sendo invaginando, o que vai ser do anterior e o que vai ser do posterior, acionando um gene regulador, Homeobox laranja, acionando um gene regulador da família Homeobox azul. Esses genes são reguladores de transcrição, ou seja, são proteínas que vão ao núcleo, grudam no promotor e acionam a expressão gênica. Então são todos reguladores de transcrição, regulam a transcrição, escolhem quais são os genes que serão usados pela célula. Ok? Muito bem. Nessa figura, tem, além do Anthozoa, tá, que é uma anêmona, tem também outros organismos. E eles têm muito mais genes coloridos. Tem outros laranjas, tem amarelo, tem verde, tem azul. O que isso significa? Conforme o eixo primário foi ficando mais complexo, eu precisei de novos tipos celulares, novas diferenciações, novos programas genéticos. Por isso,
novos reguladores de transcrição. Então esses genes foram duplicando e foram dando vários outros genes, um do ladinho do outro, todos da mesma família, todos parálogos, porque surgiram de duplicação de genes. Então esses parálogos vão aumentando de quantidade, e isso proporcionando novos programas de diferenciação, e o corpo vai ficando mais sofisticado. Por exemplo, esse é um acelomado, o mais parecido com um urbilatéria. É o bilateral mais simples que tem. Ele é um modelo de laboratório, há muito estudo com ele. É o Caenorhabditis elegans. Ele é um verme plateuminto, se eu não me engano. Ele é um bilateral. Reparem que ele tem um tubo digestivo com uma boca e um ânus, tá certo? Reparem que ele tem um eixo primário, e esse eixo primário possui diferenças ao longo desse eixo primário, com tipos celulares específicos em cada região. Um tipo celular na cabeça, outros no meio, outros depois do meio, outros mais na ponta. E o corpo do animal ele é todo regionalizado. Afinal de contas, a comida tem que entrar aqui, vai sendo processada, vai sendo absorvida e é eliminada. Isso dá uma linha de produção maravilhosa, porque o bicho come e sai pelo outro lado, come e sai pelo outro. Ele vira uma serpentina, um bioreator. Ele por nada pega a comida e digere. Então ele tem que estar todo organizado no eixo primário. E esses são os genes homeobox que organizam os programas genéticos de diferenciação celular ao longo do eixo primário. Reparem, mais uma vez, que eu tenho um gene típico de uma região mais anterior, depois outro gene típico da próxima, está aqui verde, depois amarelos nessa parte mais posterior do corpo, e depois em azul a parte mais posterior ainda. Esses são os genes reguladores que direcionam a diferenciação celular ao longo do eixo primário do animal. Ok? E o mais interessante aqui é perceber que agora esses genes não são mais dois tipos, laranja e azul. Não, eu já tenho outras cores aqui no meio. E repare que eu tenho um gene aqui, bem distante, eu tenho outro gene. Já nos bilaterais, isso é água-viva, isso é metazoário basal, tá? Agora, num animal mais complexo, um bilateral, primeiro bilateral, repare que esses genes estão em ordem no cromossoma. O vermelho está do lado do verde, que está do lado do amarelo, que está do lado do azul, e todos eles fazem parte de uma mesma região do cromossoma. Estão todos formando um complexo, um agrupamento de genes, um gene do ladinho do outro. E a ordem que eles estão no cromossoma é a ordem que eles serão usados para organizar o eixo primário do organismo. Assim, o primeiro gene é o vermelho, ele vai ser expresso na região mais anterior. O último gene é o azul, ele vai ser expresso na região mais posterior. Então, eu tenho aqui com isso um desenho do nosso corpo, da organização dos tipos celulares do nosso corpo. Eu tenho um desenho dessa organização no cromossoma, na ordem dos genes homeobox que estão nesse cromossoma. Se eu agora
comparar com outros animais, bilaterais inclusive, olha só que interessante. Aqui a água-viva só tem uma região oral e uma região aboral. Um gene regulador para um canto, outro gene regulador para outro canto, e eles estão até em cromossomas separados. Mas a partir do momento que você tem os bilaterais, e aí você tem todos esses outros sequências aqui, olha, os bilaterais, você vai ter os deuterostomados, que está aqui em D, é esse grupo, e os protostomados, que está aqui nesse outro grupo. Todos possuem genes no mesmo cromossoma. Veja essa linha, existe uma linha conectando todos esses quadradinhos. Significa que são todos de um mesmo cromossoma e que são genes um do lado do outro e que a ordem sempre é a mesma. O labial sempre vai ser para anterior, o PB vai ser sempre depois do labial, o outro laranja vai ser sempre depois do vermelho, e assim todos os animais usam a mesma estratégia, a mesma engrenagem para organizar o seu corpo, os tipos celulares ao longo do eixo primário no corpo. Então, a gente vê aqui que se deuterostomas usam esse mecanismo, se protostomados usam esse mecanismo, isso não foi inventado separadamente. Isso mostra um ancestral em comum. Então, este primeiro bilateral inventou essa história de complexo de reguladores da família Homeobox, formando um conjuntinho com oral e aboral, começou aí, e depois isso foi ficando mais complexo, foi ficando mais sofisticado. E isso você pode até ver aqui quando você pega vertebrado, ó, mouse, camundongo. Em vez de ter apenas um complexo, como ouriço do mar, como protocordado, lampreia, mas nos vertebrados, repare que eu tenho 4 complexos. O A, o B, o C e o D. Então, os vertebrados, eles não usam apenas um complexo, eles usam 4. Então, existia um que duplicou, virou 2, e que duplicou, virou 4. 4 desses conjuntos de reguladores de transcrição da família Homeobox são usados para organizar a diferenciação celular no nosso corpo. Onde na região anterior são esses genes número 1, depois é usado o número 2, o 3, o 4, e na região mais posterior é usado os genes número 13. Todos esses 13 são usados na parte mais posterior. Sabendo disso, eu posso saber como é que era o ancestral. Se eu sei como é que era protostomados, se eu sei como eram os deuterostomados, e se eu comparar as sequências desses genes reguladores, eu vou então achar como é que era o Urbilateria, como é que era aquele primeiro bilateral, tá certo? E comparar com os nematodas, que são esses aqui, os mais semelhantes. Hoje em dia, aqui ó, são a expressão dos genes, todo estudo de expressão dos genes, uns só de um polo laranja, outros só do outro polo azul, e em uma região intermediária você tem expressão de ambos os genes. Então, não apenas esses genes OX, mas vários outros complexos gênicos, como NK, para-OX, tudo foi surgindo a partir de duplicação e, com isso, organizando o eixo primário, não só do ectoderma, mas do endoderma e do mesoderma.
Então, nesse artigo de 2013, a gente tem o mesoderma sendo organizado por esse complexo, ectoderma organizado por esse complexo, OX, e o endoderma pelo para-OX. Então é o NK, o OX e o para-OX. Então isso tudo vai, os folhetos vão aparecendo, porque é vantajoso, permite novos nichos. Os eixos vão ficando cada vez mais sofisticados e complexos, com nuances e diferenças. E isso tudo é graças a esses complexos de reguladores que funcionam em conjunto, onde a ordem deles no cromossoma é a ordem que eles serão usados no corpo. Então isso mostra aqui de novo essa colinearidade. A ordem dos genes no genoma é a ordem da organização dos programas genéticos de diferenciação no corpo do indivíduo. Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguma pergunta? Bom, então, para melhorar o entendimento, a mensagem principal é essa. Tá? Eixo primário é organizado por genes formando o complexo OX. Esses genes são reguladores de transcrição que acionam programas genéticos e fazem a região anterior diferente da região posterior e padronizam o eixo anteroposterior. É igual a bandeira. A bandeira, você tem lá, a bandeira do Brasil. Tá? Eu vou padronizar as cores da bandeira do Brasil. Então, nessa primeira linha vai ser só verde, na próxima linha vai ser verde, mas aqui no meio vai ter um amarelinho. Depois esse amarelo vai crescendo, vai aparecendo uma região azul aqui no meio. Então eu vou padronizando as cores ao longo do eixo antero-posterior e com isso eu vou formando os tipos celulares de acordo com esse eixo. E para isso usam esses genes formadores de complexo. Tá ok? Complexo OX, complexo NK, complexo para-OX, cada um para um folheto. O OX para o ectoderma e toda a região dorsal, o sistema nervoso. O para-OX para o endoderma e o NK para o mesoderma. Isso de uma maneira geral, tá? O mais estudado é o OX mesmo. Bom, se o pessoal está acompanhando, se está todo mundo entendendo, então eu vou mostrar detalhes ou tentar convencer vocês de que já tem muito conhecimento sobre essa organização do corpo, como organizar o corpo dos animais, como organizar a diferenciação celular ao longo do eixo anteroposterior. Então, tendo entendido esse básico, que existe complexos com um gene do lado do outro, no mesmo cromossoma, organizado de forma colinear com sua expressão, ou seja, a ordem que eles estão neste complexo é a ordem que eles vão organizar o corpo, com região anterior, mediana e região posterior. Bom, isso é o principal, isso é o que precisa ser entendido. Tá? Para facilitar, eu vou agora mostrar consequências disso. Por exemplo, se eu mudar a quantidade de genes, veja aqui, eu tinha 2, agora nesse grupo eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aumentou a quantidade de genes. Se aumentar a quantidade de genes, ou mudar ou diminuir, isso vai causar uma grande mudança na organização do corpo, dando quase que um salto evolutivo. Porque eu estou falando de programas genéticos ao longo do eixo. Se eu mudo esses programas, vão aparecer estruturas no lugar errado, de forma errada, diferente, ou pelo menos diferente. Então, grandes mudanças no aparecimento
dos filos, né, são por conta de mudanças nesses genes do complexo OX. Então, mudando a quantidade de genes do complexo OX, eu sou capaz de pegar aquele eixo primário e dar um outro destino para as células, certo? Deixando mais sofisticado ou menos. Eu posso ter também mudanças não na quantidade de genes, mas onde eles são expressos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um animal feito com vários segmentos. Ele repetiu várias vezes a mesma estratégia. Então, o corpo ficou grandão, repetindo a mesma coisa. Só que, veja que esses anéis, esses segmentos, são diferentes dos posteriores. Os verdes são diferentes do castanho. Isso por quê? Porque nesse segmento era expresso um gene do complexo OX. E neste outro segmento era expresso outro gene. Se eu mudo o local de expressão, olha, não para a expressão desse não, continua expressando esse gene verde por mais alguns segmentos. Então, o que eram segmentos com pata vão ficar mais representados. Eu vou ter mais segmentos com pata. E como a expressão do polo posterior diminuiu, eu vou ter menos polo posterior. Então, rapidamente, só mudando o local onde o gene é expresso, eu faço todo um programa mudar. E anéisinhos posteriores vão virar anéis com pata torácicos ou anteriores. Eu posso ter mudanças até no alvo. Não são reguladores de transcrição? Então, se eles regulam a transcrição, eles têm genes-alvo que eles vão regular. Se muda aí, ele já não gruda mais nesse promotor, só gruda no outro. Então, o segmento tem sua própria identidade, ele está do jeitinho que tem que ser, só que, como mudou o gene-alvo, não está fazendo a pata. Então, continua sendo um anel verde, mas agora sem pata, porque mudou esse alvo. Esse gene que estava, gene de fazer pata, programa genético de fazer pata, não foi acionado, porque esse OX não teve afinidade para esse programa. E posso ter, como esse OX é um regulador de transcrição e ele apenas aciona um programa de anel torácico. Bom, vai ficar verde o anel, vai ter patinha. Ótimo, maravilha. Mas isso tudo significa que um gene vai chamando outro gene, que ativa o próximo gene, que ativa o próximo gene, e no final você vai ter um anel verde com patinhas. Mas isso é uma sequência de uso de genes. Se houverem mudanças downstream, ou seja, nesses genes que vêm depois da cascata, que é regulado, esses genes mais abaixo, de final de cascata, você vai ter pequenas mudanças. Por exemplo, no segmento torácico vai ter a asa. Ok, vai ter a asa. É um segmento torácico de fazer asa. Não mudou a identidade desse segmento. Em ambos os casos, vai fazer asa. Só que o programa de fazer asa pode sofrer mudanças. São esses genes downstream, que vão abaixo da cascata, no final da cascata, na etapa final. Então a asa vai dizer, vou começar a formar, a asa vai crescer, só que na hora de colorir vai dar um padrão de cor diferente, porque houve uma mudança na produção de corantes. Então isso fez essa diferença. Então, vários tipos de fenótipos são esperados mudando esse sistema de organização do eixo anteroposterior com o complexo OX. Então você tem aqui os animais bilaterais são divididos em segmentos. Esses genes do complexo OX dão identidade aos segmentos. Eu posso ter segmentos torácicos, segmentos abdominais, cada um de um tipo. E vejam, se eu mudar a expressão do gene OX,
ele vinha até aqui, agora ele só vem até aqui, isso muda a identidade do segmento, o bicho fica diferente. Tá certo? Então, explicam mudanças rápidas na organização do corpo. Olha essa jiboia. Ela não tem a galinha, por exemplo, está aqui de cima. Ele tem o corpo organizado em segmentos. Numa região do corpo vão nascer os membros anteriores, que é a asa. Numa região mais posterior vão nascer as patas. Os genes do complexo OX são diferentes, cada um para uma região. Então, se eu mudo a expressão desses genes, a região que esse gene era expresso alcançou a parte do broto do membro, e assim a cobra inibiu a formação de patas. Então é como se eu estivesse dando uma outra identidade a essa região, porque o regulador de transcrição mudou. Então, mudando a expressão do regulador de transcrição, era cinza e agora ficou laranja e vermelho, vai abolir a pata. Então eu vou ter só tórax. Então essa cobra tem tórax, tem coluna vertebral com costela ao longo de quase todo o seu corpo. E a gente sabe que jiboia e outras pitons, elas têm uma perninha no final, bem rudimentar. Não dá para ver, não é visível. Assim, tem que procurar, tem que ter um olho aguçado para encontrar a patinha da jiboia lá, da sucuri. E isso é por conta do ancestral que tinha esse pezinho, porque a expressão gênica não vai nessa região, assim como na piton também não. Então aqui sempre vai ser uma região de surgimento de membros inferiores. Tá? Só a parte do membro anterior que tem a expressão de um gene que geralmente era tórax, e por isso ela vai ficar com o tórax bem grandão. Eu posso mudar a expressão dos genes. Olha só isso aqui que interessante. Aqui estão os segmentos de uma galinha. Nosso corpo é feito de anéis, assim como de uma minhoca. Tá? Só que os nossos anéis não são idênticos. Uma minhoca tem seus anéis idênticos. Isso se chama um corpo metamerizado, metâmeros, anéis que se repetem, iguaizinhos. Tá certo? Como nesses organismos aqui, olha, um corpo metamerizado, com os anéis se repetindo. Nós também somos formados por segmentos, só que os nossos anéis, os nossos segmentos são diferentes. Existem segmentos cervicais, existem representados em amarelo, existem segmentos torácicos representados em verde, lombar, sacral e coxigeal. Os camundongos, assim como aves, também possuem corpo com segmentos. Afinal de contas, somos todos descendentes do bilateral e que já tinha no início de um corpo segmentado. E olha que interessante. O gene número 5 era expresso até aqui. E ele conferia a identidade desses segmentos como sendo cervical. Quando desliga o gene número 5 e liga o gene número 6, aí esses segmentos passam a ser torácicos. Quando eu desligo o número 9 e começo a expressar o gene número 10, ou seja, já no finalzinho do complexo, aí o segmento deixa de ser tórax e passa a ser lombar. Repare que foram dinossauros os ancestrais comuns de aves e mamíferos.
Só que, para dar origem a mamífero, a expressão do gen 5 foi menor. Foi só até aqui. Logo, o pescoço de mamíferos ficou pequeno em relação aos seus ancestrais. Em compensação, o gen 6 começa mais cedo. Então, o mamífero vai ter mais tórax e menos pescoço. Já a ave tem mais pescoço e menos tórax. E essa diferença entre a evolução de aves e a evolução de mamíferos a partir de um mesmo ancestral foi por conta de mudança na expressão desses genes. Isso que fez uma ave ficar com um pescoço grande, isso que faz um mamífero ficar com um tórax grande. A mesma lógica se aplica na transição de tórax para lombar. Quando para de expressar o gen 9 e o segmento, as células desse segmento começam a expressar o gen 10, aí esse segmento vira a ser lombar. E da mesma forma em mamíferos. Então vejam como eu posso causar a evolução para aves ou para mamíferos de uma maneira rápida, apenas mudando se um gene vai ser expresso até aqui ou se um gene vai ser expresso até mais adiante. Isso vai dar identidade a esse segmento para ser cervical ou para ser torácico ou para ser lombar. Tá certo? Eu posso brincar com isso, causar a expressão desses genes, e eu mudo completamente a organização dos segmentos do camundongo. E eu vou ter um camundongo cheio de tórax. Eu posso mudar a organização do corpo de um camundongo, fazendo a expressão de OX10 e 11 por mais segmentos. Então, o que seria lombar acaba virando torácico. Isso explica, então, o ancestral comum feito de vários segmentos metamerizados. Aí eles vão adquirindo novos reguladores, novos programas genéticos, novas diferenciações, novas estruturas aparecendo em cada segmento. Só que agora é interessante que o polo anterior fique diferente do polo posterior e o corpo fique todo regionalizado. Então, o que eram genes que eram expressos em todos os segmentos, agora tem um gene amarelo que vai ser só para o tórax, tem um gene roxo que vai ser só para a parte final do tórax, e o verde para o abdômen, e o vermelho para o final do posterior. Então, a partir de um mesmo ancestral, bilateral, segmentado, metamerizado e sem muita padronização dos eixos, eu consigo perceber que com pequenas mudanças na quantidade de genes OX e no local onde eles estão sendo expressos, eu posso causar grandes mudanças na organização do corpo. Então está aqui essa quantidade de genes do complexo OX para cada animal. Veja que nós, vertebrados, possuímos uma grande quantidade de genes OX para organizar o nosso corpo, os anéis do nosso corpo, os segmentos do nosso corpo. E os protostomados, mais simples, eles têm menos genes. Eles têm um corpo mais simples, menos programas de diferenciação celular. E eu posso até ver na história evolutiva, segundo essa referência, do complexo OX. Então isso aqui são eventos de duplicação, formando genes parálogos, e com isso dando essa grande diversidade de organização do corpo. Isso tudo foi descoberto a partir de trabalhos com Drosophila, que permitiram comparar o mutante com o selvagem, identificar qual a região do DNA que estava com mutação. Nesta mutação, a Drosophila tem 2 tórax, 4 asas, e ela deveria ter só duas. Nessa mutação, uma perna está no lugar da antena, e não pode ser, tem que ser antena na cabeça, e não perna na cabeça. Então, olhando essa mudança na identidade do segmento, o que era abdominal virou torácico, o que era
cabeça virou tórax, eu consigo comparar com o genoma selvagem e ver que gene estava mutado. E eu posso causar essa mesma mutação em camundongo e ver que efetivamente o tórax também cresceu em camundongo. Não fica 2 tórax, mas pelo menos eu tenho aqui mais uma vértebra com costela. Então, o mesmo gene que dá fenótipo de 2 tórax na drosófila faz duplicar um segmento torácico também em vertebrados, mostrando que é o mesmo mecanismo que organiza o eixo antero-posterior, que foi inventado lá nos primeiros bilaterais e vem sofrendo modificações e aprimoramentos, o que explica toda essa diversidade de animais que a gente encontra hoje em dia. Tá ok? Só para dizer que são reguladores de transcrição. Quando eles formam proteínas, essas proteínas grudam no DNA de forma específica e vão controlar a chegada da RNA polimerase para ter então expressão gênica. Então, esses genes da família Homeobox, representado em vermelho, amarelo, verde e azul, eles são reguladores como esses aqui, que grudam no promotor de genes alvos e chamam a RNA polimerase em roxo para fabricar RNA mensageiro. Então, todos esses amarelo, verde, laranja são reguladores de transcrição. Eles regulam a transcrição. Eles formam o complexo OX, que são vários reguladores de transcrição, um do lado do outro, e a ordem que eles estão no complexo gênico é a ordem que eles darão identidade aos segmentos ao longo do eixo antero-posterior ou do eixo primário. Aqui está uma comparação entre drosófila e camundongo. Os mesmos genes de drosófila tem também em invertebrado. O mesmo mecanismo usado é usado também pelos dois, mostrando que somos todos oriundos de um bilateral ancestral. Foi através da gastrulação que se organizou todos esses eixos, antero-posterior, o dorso ventral, e também o interno e externo com endoderma, mesoderma e ectoderma. Como mudanças nos genes do complexo OX causam mudanças na identidade dos segmentos, cada segmento desse vai ter uma identidade própria agora. Isso explica por que no Cambriano apareceu de repente essa quantidade enorme de tipos de corpo dos principais filos modernos, como vertebrado aqui, ó, peixe, artrópodos, anelídeos, moluscos, as esponjas e a água-viva, coral, já está tudo aqui, né? Isso já é antigo. Mas todas essas novidades são por conta da gastrulação, formando os folhetos embrionários no primeiro bilateral e organizando o corpo desses bilaterais com os genes do complexo OX. Então, são esses genes do complexo OX que vão dar identidade aos segmentos dos diferentes organismos, seja um peixe, seja um artrópodo ou um molusco. Está todo mundo usando esse mecanismo. E pequenas mudanças no complexo OX geram grandes mudanças na organização do corpo. Isso explica a explosão do Cambriano. Tá ok? Organização em segmento é bem antigo. Isso é uma estratégia de fazer o corpo crescer de uma maneira rápida. Basta repetir o que já existe.
Se eu repetir várias vezes a mesma coisa, eu passo de um bicho pequeno para um bicho grande, sem precisar inventar muita coisa. Então, no início, os segmentos são idênticos, mas o complexo OX vai dando identidade para cada segmento e cada um vai ficando diferente. Para terminar, eu gostaria de dizer que já é possível construir um peixe com braço. Isso foi feito experimentalmente. Isso imita esse peixe que é o selacanto, que tem músculo e osso na barbatana, como se fosse um membro. Isso é um peixe que vive até hoje. Você tem fóssil dele lá na saída dos vertebrados do mar, dessa época. E até hoje eles estão vivos. E ele é um intermediário na formação de membro. E o mais interessante é que o complexo OX, que é usado para organizar o corpo, foi acionado como se fosse um módulo para organizar o crescimento dos membros. Então, se o meu dedão é diferente do dedinho, se na ponta do meu braço tem dedo e na outra extremidade tem ombro, é porque genes do complexo OX, que vinham sendo usados para o corpo, organizar o corpo, foi cooptado para organizar a diferenciação celular ao longo dos eixos do membro em formação. Então você pega o membro em formação, ele também tem eixo anterior, posterior, proximal, distal, e eu pego essa mesma lógica de controlar genes do complexo OX e uso para organizar o membro. E com isso os animais vão tendo braços e pernas diferentes um do outro. Então aqui está o crescimento do braço, organizando a expressão dos genes do complexo OX e pegando um sistema de organização do corpo, acionando nesse brotinho lateral do corpo e transformando esse brotinho lateral do corpo, que era uma nadadeira, em um braço com 5 dedos no final. Então eu estou chegando no final da minha apresentação, tá certo? Já chegamos a 5 horas e 3 minutos. E antes de terminar a gravação, eu pergunto se alguém tem alguma pergunta. Pois é, né? Eu acho que a tela fica melhor sem braço e perna pelo nicho que ela ocupa. Diga. Mestre, eu tenho uma dúvida em relação de por que aconteceu na evolução desse tipo de réptil, a cobra. Por que ela não desenvolveu na evolução dela braços e pernas? Qual seria a explicação evolutiva por trás disso? Bom, os descendentes, elas são oriundas, elas são descendentes de répteis. Então, tem réptil que tem um corpo bem afinalado e com pezinhos pequenininhos, tá certo? Então, na verdade, ela perdeu essa estrutura. Ela tinha, seu ancestral tinha, e ela parou de acionar esse programa genético por causa da mudança na expressão do genes OX. Então, já que a expressão do genes OX mudou, aquele segmento que ia brotar braço já não vai mais brotar, porque mudou a identidade, porque mudou o programa genético, porque é um outro regulador de transcrição que foi acionado ali. Então eu tinha membro no ancestral, como o gene OX mudou, eu perdi a formação de braços, tá certo? E qual é a vantagem? Ela poder entrar em tudo quanto é toca, tá certo? Ela poder se esquivar e poder se locomover e subir em árvore. Veja que sucesso que é uma cobra. Ela sobe em árvore, ela entra em toca, ela fica enroladinha. Eu acho que a mais vantagem pela estratégia dela é não ter pata, tá certo? Ela é mais eficiente. Por quê?
porque o tórax ficou grandão, ela tem mais pulmão, o pulmão dela é gigantesco. Então, tudo é um trade-off, quer dizer, é uma negociação. Para ter um pulmão maior, tem que ter expressão de enzóxidos maior, por isso vai acabar perdendo a perna, mas não tem problema, porque ela anda assim e ela entra em buraquinho, e a perna podia atrapalhar ela entrar